Encham nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe e deixa Deus até que hora eu tenho. Amém. Glórias a Deus. Pai, seja convosco. Boa noite. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 1. Enquanto você encontra, quero expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar juntamente, adorando ao Senhor, e também estar junto com meu pai na fé, pastor Claudir, qual tenho um carinho imenso, uma gratidão profunda, imensa, sobre a sua vida e da sua família. Minha esposa que me acompanha, meu filho está no canto com o celular, a outra já aproveitou, já foi para a salinha, mas em tudo nós damos glórias ao Senhor. Eu perguntei para o pastor qual o horário, ele disse, não tem horário, isso alegrou o meu coração. Até meia-noite eu paro de ministrar, amém? Não, estou brincando, eu vou até onde o Senhor me permitir, porque queremos retornar novamente para juntamente adorar o Senhor. Todos encontrados, digo amém. Amém. Que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam junto, mas os outros discípulos ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali, todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguiu, e entrou no sepulcro e os viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado ou dobrado em um lugar à parte. Amém? Tome o vosso assento, adorando ao Senhor. Em poucos minutos, quero trazer uma palavra que arde ao meu coração nesta noite sobre a nossa vida. Entendemos que nesta noite é o culto de ceia, e por que não falar daquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração? O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos lá. Nós, amantes da palavra do Senhor, quando abrimos a nossa Bíblia, nós podemos ler o livro de Gênesis, capítulo 1, aonde vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver Deus dizendo que a terra era vazia, porém o Espírito de Deus paisava sobre lá. Nós vamos ver Deus criar através da sua palavra o sol, os grandes luminares como a estrela. Mas também nós vamos ver no capítulo 2, Deus já criar o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós conhecemos a história. Deus também cria uma disjuntora por nome de Eva. Deus cria um jardim, coloca este casal. E a Bíblia vai dizer então que no meio do jardim é uma árvore boa, perfeita, agradável à vista. Porém Deus diz, vocês não podem comer do fruto. Eva, sendo induzida pela serpente, come do fruto, dá Adão, e ele se esconde da presença do Senhor. Por 3 vezes Deus chama por Adão, e Adão na terceira vez vai querer se justificar, dizendo, foi a mulher que tu me deste. Deus olha para Adão e diz, Adão, a partir de hoje, do suor do teu rosto, vai ter que trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. Deus olha para a serpente e diz, serpente, a partir de hoje tu não andarás mais, mas rastejará e comerá do pó da terra. E estão todos dizendo, agora o castigo da mulher vai ser pior, agora o castigo da mulher vai ser maior do que do homem, do que da serpente. Mas o que não esperava o inferno é que Deus olha para a mulher e vai dizer, mulher, sentirás
passa a dor de parto, mas porém eu vou te fazer uma promessa: da tua semente nascerá um, e quando este nascer, esmagará a cabeça da serpente. Nós vamos ver Deus então colocar para fora, e o tempo passa, os anos vão se passar, nós vamos ver a história de Noé, nós vamos ver a história de Abraão, os anos vão se passando, até que Deus levanta os profetas maiores, e um dos profetas maiores por nome de Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias é filho de Euquias, um dos pais sacerdote, e ele vai ouvir a voz do Senhor entre seus 20 e 25 anos de idade. Ele recebe o chamado, dizendo: Jeremias vai dizer: Senhor, eu ainda sou uma criança e não sei falar. Deus olha para Jeremias e diz: não digas que é uma criança, porque antes mesmo de estar dentro do ventre da tua mãe, eu já te escolhi, eu já te santifiquei. Jeremias, o que tu está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira, pois é, viste bem, porque o que sai da tua boca eu faço, o que sai da tua boca eu velo, o que sai da tua boca eu realizo. Então Deus diz: Jeremias, o que tu está vendo? Eu vejo uma panela fervendo do lado oriente e norte, pois é, o teu chamado não vai ser fácil. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão tentar te parar, vão tentar te frustrar, vão tentar te matar. Eu abro entre parênteses aqui nesta noite para te dizer: se Deus fez uma promessa na tua vida, a promessa está de pé. O inferno não vai parar, o inferno não vai matar. Por quê? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Ó Jeremias, vão lutar contra ti, mas não prevalecerão, porque eu serei contigo, diz o Senhor. Ai, Deus vai levantar outro profeta por nome de Isaías. Quem não conhece o profeta messiânico, aquele que vai profetizar a vinda do Messias, e vai dizer: vai nascer um menino, e quando este menino nascer, vão chamar ele de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jeremias vai anunciar aquele que há de chegar sobre a terra. Deus então vai levantar os profetas menores, e logo após o profeta menores, então Deus chama um anjo por nome de Gabriel, dizendo: desça na terra com uma mensagem. A quem, Senhor, que eu descerei? Vai ao encontro de Maria, ainda pura. Desça ela e diga: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque do teu ventre nascerá o Salvador da terra, e o seu nome será Jesus. Ai, Maria então vai questionar Gabriel, dizendo: como é que isto pode acontecer? Gabriel vai dizer: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Então o anjo se retira, Maria vai visitar Isabel, e quando Maria vai visitar Isabel, que está de 6º mês de gestação, pela medicina, uma criança que não se movimenta durante 6 meses, pastor Claudinho, ela está morta dentro do ventre. Mas quando Maria vai saudá-la de longe, vai cumprimentá-la de longe, a criança começa a saltar. Abro entre parênteses para te dizer: há poder sobre a tua vida. Quem habita em você manda no céu, manda na terra, e o inferno tem que obedecer. Quem habita em você, quem te conduz, tem a chave da morte, a chave do inferno. E ele diz: o meu nome eu sou, e não há outro além
do Senhor, eu deixo eu abrir o entre parente novamente para te dizer: vai começar a acontecer milagre, vai começar a acontecer o impossível, vai começar a acontecer. Mas como assim, pregador? É porque Deus te conduz, Deus te conduz, Deus te conduz. Deixa eu quebrar o protocolo. Olha para esta pessoa que está no teu lado e diga: quem te conduz é o Espírito Santo do Senhor. Oh, glória! Jesus então vai nascer numa manjedoura. 2 anos se passaram. Jesus recebe 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro representa poder, glória, majestade e realeza, e mirra representa o seu sofrimento, a sua dor, o que ele há de passar. E o incenso simboliza a oração, a súplica, o clamor de um povo que pede por socorro. 18 anos se passaram. Jesus é convidado a ir a um casamento. Enquanto está acontecendo o casamento, Maria vai até Jesus e vai dizer: Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para Maria e diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas porém Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos pedir. Jesus diz então: encha os cântaros com água e leva os principais da festa. E quando encher o cântaro com água, levando os principais da festa, todos começaram a dizer: quem é este que faz a água se transformar em vinho? Deixa eu te dizer algo: aonde Jesus está tem alegria, aonde Jesus está tem milagre, aonde Jesus está tem presença, aonde Jesus está, ninguém pode deter o que Ele quer operar. Então começa o ministério de Jesus. Jesus escolhe 12 para andar com Ele, e aonde Jesus passa, Jesus cura. Aonde Jesus entra, Jesus liberta. Aonde Jesus está, Ele multiplica. Uma certa ocasião, Jesus está pregando em frente ao mar, e Jesus está diante do deserto. E Jesus, os discípulos diz: olha, despede o povo, para que o povo possa ir se alimentar. Jesus diz: dá de alimentar o povo. Mas Jesus, não temos nada. Encontrar um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então dá de alimentar a mais de 5.000 pessoas naquele dia. Aonde Jesus ministra através das suas parábolas, que são simples, mas objetiva. As parábolas de Jesus são todas de salvação. E uma das parábolas de Jesus é quando ele começa a contar dizendo: olha, tinham 100 ovelhas, uma se perde. Jesus então, contando aquela parábola, vai dizer que o pastor guarda as 99 e vai em busca daquela que ele perdeu. Quando Jesus encontra aquele que ele perdeu, a Bíblia diz que ele faz uma festa, porque Jesus não quer perder ninguém. Saber que você é importante, é especial para Ele. A tua alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que tudo que há na terra. Você é especial para Ele. 3 anos é o ministério de Cristo. Aonde Jesus passa, Ele cura. Tem um homem importante da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele recebe uma das piores notícias da sua vida, que ninguém quer receber. Um homem importante da sinagoga, por nome de Jairo. A notícia é:
a tua filha tem algumas horas de vida. Ô Jairo, não tem mais o que fazer. Ô Jairo, não adianta mais. A notícia é de morte dentro da casa de Jairo. Só que alguém vai falar de Jesus, pastor Claudio. Alguém vai dizer, olha, tem um Cristo, tem um Jesus, que aonde ele passa, ele cura. A Bíblia vai dizer então, que alguém começa a falar de Jesus para Jairo. Ô Jairo, não desiste ainda. E alguém começa a dizer, Jairo, Jesus vai a Jericó. Chegando em Jericó, ele encontra um cego por nome de Bartimeu. A Bíblia diz então que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E o povo começou a dizer, fica quieto, fica em silêncio, ele não vai te ouvir. Ô Jairo, Jesus parou e mandou chamar ele. Ele lança da sua capa, Jairo. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, quero tornar a ver. Jesus cura ele, Jairo. Não é só isso, Jairo. Um dia Jesus está dentro de casa, está pregando, a casa está lotada. 4 homens, um paralítico. E ele diz, os 4, um olha para o outro, a casa está lotada, não tem como entrar. A multidão. Ô Jairo, eles abrem o telhado, desce o homem no meio da casa. Jesus olha para ele e diz, pega a tua cama e anda. Começaram a murmurar e diz, para saber que o Filho do Homem tem poder na terra, perdoados estão os teus pecados, pega a tua cama e anda. Só que tem uma, Jairo, ele não quer saber se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, e se é sábado, domingo, não importa para ele. Quando ele quer curar, ninguém pode parar o agir dele. Tanto que no sábado ele dizia, pega a tua cama e anda. Hoje era um homem, 38 anos, na frente do tanque de Betesda. Sábado de manhã, o anjo desce, movimenta a água, outro cai antes dele. Jesus olha para ele, o que foi? Olha, eles pulam antes de mim, ninguém me ajuda. Jesus olha para ele, pega a tua cama e anda. E todos começaram a olhar dizendo, mas hoje é sábado, não pode curar. Deixa eu te dizer, hoje é quarta-feira do milagre. Jesus quer curar, Jesus quer operar, mas nós que impedimos o agir dele. O Jairo, não é só isso. E se morrer, ele ressuscita. Como assim ele ressuscita? Ele vai na cidade de Naim. Lá vem uma viúva para enterrar o seu único filho. Jesus vem ao encontro e diz, bota o esquife no chão e disse, jovem, levanta. Na mesma hora o jovem levantou. Deixa eu te dizer, o meu Deus é especialista em ressuscitar. Tem gente morta espiritualmente, tem gente que está enterrando o sonho, tem gente aqui dentro que está enterrando o projeto. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele venceu a morte, não para enterrar sonhos, projetos, mas para ressuscitar a vida, para ressuscitar nesta noite. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, está na hora de reagir, está na hora de tomar posição, está na hora de levantar, está na hora de ter uma reação, porque Deus vai operar. Lamaia derevácia. O Jairo vai ao encontro dele. Jairo se arruma e entende que Jesus está vindo ao encontro do outro lado. A Bíblia vai dizer que então Jairo sai de casa. E ao sair de casa, alguém vai olhar e vai dizer, não pode. A sua filha tem algumas horas de vida. Quem é que vai deixar o seu filho, a sua filha, com algumas horas de vida e não vai aproveitar os últimos instantes da sua vida com ele?
Quem sabe Jairo olha para sua esposa e diz: eu vou ao encontro do milagre. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Só que deixa eu te dizer, para ter um encontro com Ele não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que quando Jairo se encontrou com Jesus, ela é clara em dizer: ele se prostrou aos seus pés, ele se dobrou aos seus pés, ele ajoelhou e começou a clamar dizendo: me socorre. Começou a dizer: me ajuda, a minha filha está morrendo, a medicina não pode fazer mais nada, ela está partindo deste mundo. Mas ele está dizendo para Jesus: tu és o único que pode ressuscitá-la, tu és o único que pode curá-la, tu és o único que pode ir na minha casa e mudar a minha história. Deixa eu te dizer, por experiência própria, o abril para nós, para mim e para minha esposa, foi o abril pior que já passamos. Faz o que, uns 2 anos? O nosso menino, há 2 anos atrás, é abril, nós fomos na praia no Rio, na frente do meu pai, ele tomou banho na lagoa, e nós voltamos de lá, e o João ficou muito doente. Levamos o João para fazer exame, e o exame constatou hepatite A. Ele ficou magro da noite para o dia. 30 dias o João não dormia de madrugada, e nós também não. 30 dias, pastor Claudio orando, 30 dias de madrugada vendo ele gemer de dor. 30 dias nós vimos o João à beira da morte. E durante este mês de abril que nós passamos com o João, nós podemos viver os melhores, ou um lado dos piores momentos, mas os melhores momentos com o pai. Nós vimos o João com hepatite A e não poder fazer nada. O João emagrecer da noite para o dia, e de dia ele ficar encolhido, não querer brincar. E eu lembro como se fosse hoje. Algumas pessoas diziam: olha, conheci alguém com hepatite A e não sobreviveu. 90% das pessoas diziam: olha, o teu filho não vai sobreviver, a hepatite A mata. Uma tia da minha esposa ligou de madrugada dizendo: olha, tem uma tal de garrafada aí. Eu disse para ela: nós não vamos procurar nada. Se Deus quiser levar, Ele vai levar, porque o João é dele. Mas se Deus não quiser levar, eu profetizo sobre a vida do meu filho: será baterista, será pregador, saqueará o inferno. Labante o reminácia. E nós trabalhávamos e deixávamos o João na casa da minha sogra. Só que é uma quinta-feira, e fomos pegar eles para ir para casa, tomar banho e para ir para a igreja. E eu lembro que ele entrou no carro e ele fez 2 perguntas. A primeira pergunta foi: pai, mãe, eu vou morrer? Foi a primeira pergunta, e nós fingimos que não ouvimos. E ele perguntou: pai, mãe, eu vou morrer? A outra pergunta que ele fez é: eu vou para o céu? Se eu morrer, eu vou para o céu? Quinta-feira, nós arrebentados, nós fomos para o culto, e eu lembro que o pastor me deu uma oportunidade, e eu falei: pastor, não consigo, mas eu quero pedir ajuda à igreja em oração. Ela mandou a face de reminácia, e nós orava toda madrugada, ungia o João e dizendo: Deus, ele é teu. Dizendo: pai, o João te pertence, mas se tu quiser curar, tu cura. E nós pagamos e fizemos mais um exame. O exame ia ficar pronto apenas na segunda-feira. Mas 12:00 de sábado eu recebi uma mensagem dizendo: o exame do teu filho está pronto. E nós abrimos o exame. E dizia: o João Gabriel 3 de Oliveira contraiu a hepatite A. Só que eles colocaram porém.
O seu organismo combateu a doença. E esse, porém, é a mão de Deus que ainda cura, que ainda opera, que ainda realiza. O João está ali firme, forte para a glória do Senhor. Só que eu vim te dizer, foi o ano que eu preguei, Jesus venceu a morte, mas ele operou, ele chegou para operar, e ele está na casa dizendo: eu ainda opero, eu ainda curo, eu ainda realizo, eu ainda faço. Pastor Claudio falou de oração. A oração é a base do sucesso do cristão. A oração te livra, a oração te capacita, a oração te faz ter relacionamento com o Pai, a oração te aproxima de Deus. A minha menina, ela começou a dizer: mãe, eu preciso orar, mãe, eu preciso orar. E a minha esposa disse: mas vamos orar por quem? Não, eu preciso orar. E ela começou a orar junto com ela, pelo tio, pela avó, pelo pai, pela mãe, pelo irmão. No outro dia, o João começou: eu preciso orar, eu preciso orar. Orar por quem? Orar pela mana. E começamos a orar pela Kemi, orando. No terceiro dia, a minha esposa foi buscar eles na casa da minha sogra. E quando chegou em casa, eu não acendi a luz de fora. Aquele dia eu não acendi. Ela abriu a porta e ela passou por cima de uma jararaca filhote. Mas a jararaca não pôde mordê-la, teve que fechar a boca. Há poder na oração. Quando você ora, Deus está dando livramento. Quando você sentir o sentimento que precisa orar, ore mesmo sem saber, ore sem cessar, ore continuamente, ore, porque até Jesus subiu ao monte para oração, e Ele está dizendo: quer se relacionar comigo? Então está na hora de orar, porque eu quero mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Jesus chamou os discípulos e disse: vem cá, eu quero ensinar vocês a orar. Entra no teu aposento, fecha a porta sobre ti. O teu vizinho não precisa saber das tuas dificuldades, o teu vizinho não precisa saber das tuas guerras. Entra no teu quarto, fecha a porta e diz: senta aqui, pai, porque vamos conversar. Eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Jesus disse: quando os orares, ore: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Jesus ensinou a orar, não tem desculpa. Pode orar em pé, pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar de joelho, mas ore sem cessar. Quer ter unção, ore. Quer pregar, ore. Quer cantar, ore. Alabacalabara cerca, em tudo há poder na oração. Labaxergia de calabaia. Eu já vou encerrar. Da Messia, Jesus então vai na casa de Jairo. Alguém diz: a menina morreu, mas ele é a vida. Jesus entra dentro de casa e diz: menina, como que traduzida é menina, levanta. E a menina levantou. Jesus é entregue. Vou resumir para encerrar. Jesus é entregue, é condenado à morte de cruz. Jesus é crucificado. Colocam ele dentro do sepulcro e ainda diz: Pilatos, dá um anel aí, sela para que ninguém mova a pedra, sela para que ninguém roube o corpo e diga que ele ressuscitou, sela porque alguém dos discípulos dele, dos seguidores dele, vão querer tomar o seu corpo. A pedra é selada, mas não adiantou. Ao terceiro dia, a terra tremeu,
o sepulcro se abriu, Jesus ressuscitou. Maria vai até o sepulcro para visitar, só que Jesus já tinha ressuscitado. Maria corre e chama os discípulos, chama Pedro, e lá vem Simão Pedro correndo e mais um discípulo. O outro corria mais rápido que Pedro, chegou lá, mas ficou com medo, só olhou e viu os panos caído. Pedro, enquanto Pedro está lá, a Bíblia diz que Pedro entra no sepulcro. Os panos estão no chão, mas porém o lençol está dobrado. Só que antes de Pedro e os outros discípulos chegar, a Bíblia diz que Maria chorava. Jesus falou: por que choras, mulher? Ela disse: para onde levar o meu mestre? Para onde levar? Eu vou buscar, eu vou cuidar do seu corpo, eu vou cuidar das suas feridas. E Jesus pergunta: por que choras, mulheres? Pela segunda vez. Ela diz: aonde está? Ela achando que é o jardineiro. Aonde está ele? Eu vou buscar ele, eu vou cuidar dele. E pela terceira vez ela vai reconhecer a voz de Cristo. Aí eu abro um entre parênteses para te dizer: enquanto você chora, ele não sai do teu lado. Enquanto você derrama as tuas lágrimas, ele está do teu lado dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Eu sei que o processo é difícil, mas todo processo, toda guerra tem uma vitória. Todo processo que nós vivemos, ele nos aperfeiçoa. Todo processo que você passa é por um propósito maior sobre a tua vida. Não te preocupa se hoje o processo está doendo, não te preocupa se hoje a luta está grande, mas amanhã você vai lembrar do processo e vai dizer: não pode, eu cheguei aqui, não pode, foi Deus que fez. Eu dizer para minha esposa, até ela ouviu a voz do Senhor berrar com ela, gritar dizendo: aguenta o processo. Nós estávamos em Paranaguá, pregava de manhã, à tarde e à noite, e nós jamais estimulamos valor para pregar, para ministrar. E nós passamos por maior vale da nossa vida. Eu lembro que é final de ano, Natal também, né? Nós passamos na Vina com macarrão, salsicha com macarrão. E virada de ano, salsicha com macarrão. Os parentes ligavam tudo comendo churrasco, e nós com nenhum real no bolso, apenas a Vina e o macarrão. Pregava e não ganhava, ministrava e não recebia, mas nós sempre fazendo com amor. E eu dizia para ela: aguenta, vamos suportar hoje para que os nossos filhos não precisem suportar. Até que Deus diz: agora está na hora de mudar o cativeiro de vocês, agora está na hora de mudar a história. E hoje eu posso dizer: Deus mudou a nossa vida. Já passamos um ano comendo ovo de manhã, à tarde e à noite, um ano sem nada, apenas com ovo, arroz e feijão, mas dando glória, dizendo: Deus, tu és bom. E vendo Deus curar, tendo os vivos ressuscitar, vendo Deus batizar com o Espírito Santo, vendo Deus agir. E hoje nós continuamos vendo Deus ainda fazendo, Deus ainda realizando, Deus ainda operando. E aí, pregador, o que tu quer dizer com isso? Ele está na casa para te dizer: estou levantando você para mudar a história da tua família, a história da tua casa, a história do teu lar. E Jesus, quando ressuscitou, ele vai encontrar os discípulos e vai fazer duas promessas. E essas duas promessas estão acontecendo no tempo de hoje. E ainda essas duas promessas não é casa terrena, não é carro, não é nada material desta terra. Jesus disse: a primeira promessa é: eu subirei ao Pai e vou preparar uma morada
morada, vou preparar uma casa para vocês e voltarei para buscar a minha noiva, a minha igreja. E a segunda promessa é: eu vou subir, mas não vou deixar ninguém sozinho. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Qual é a promessa? Mandarei do meu Espírito Santo Consolador. Ele sobe e assopra. O Espírito Santo era 500, mas apenas 120 permaneceram. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, ouviu um som como de um vento veemente, impetuoso, e a casa se encheu, e foi visto línguas repartidas como de fogo. O que tu quer dizer, pregador? Ele está te enchendo, está te enchendo, está te tomando agora. Sinta a presença, sinta a presença, sinta esta presença que está na casa. Ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa. Se coloca de pé, com a permissão do pastor Claudio. Labando que flassergia. Quando Pedro entra, o lenço está dobrado. Naquele tempo, quando o senhor da casa sentava à mesa para fazer a refeição, ele, quando terminava, ele se limpava a sua boca, pegava o lenço e jogava sobre a mesa. Quando o servo da casa via o lenço jogado, entendia que a seu senhor já tinha terminado a refeição. Mas quando o senhor da casa dobrava o lenço e colocava a parte da mesa, o servo entendia que o seu senhor não terminou a sua refeição e queria retornar para terminar. Quando Pedro entra, vê o lenço dobrado, eu começo a entender que Jesus estava dizendo: eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para buscar a minha noiva, eu vou voltar para buscar aquele que eu amo. Você é amado de Cristo, você é amada de Jesus. Então diga para esta pessoa: está pensando em parar por quê? Olha para esta pessoa, deixa eu quebrar o protocolo e diga: não pare, porque Jesus está te chamando para uma grande obra. Então não pare. Quem sabe você pensou de parar de vir neste lugar? Não pare, é aqui que Deus quer realizar, é aqui que Deus quer fazer. Quem sabe você pensou em desistir, dizendo: eu vou lá mais última quarta e não vou retornar. Mas Deus está dizendo para alguém: é aqui que eu vou te levantar com autoridade, com poder, com o céu. Esta noite Deus está na casa. Eu encerro agora. Posso orar, pastor? Eu quero chamar você que precisa de oração, que deseja sentir mais de Deus, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que precisa de oração, saia do seu lugar. Quem sabe você tem uma enfermidade, sai do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus quer operar, Ele quer operar, Ele quer operar.